Olá, GP! Boa noite! Você aí que tá ligado no nosso dose dupla dessa semana. A gente hoje vai falar de um assunto incrível. Você sabe se comunicar? Você já teve problemas de comunicação no seu projeto? Sabe quando você não consegue que as coisas sejam feitas? Pois é para falar desse assunto que a gente vai chamar hoje no Dose Dupla um cara muito bacana, é o Marco Antônio Fabra. Ele vai contar pra gente como é que a gente faz para eliminar essas barreiras de comunicação de uma vez por todas. Marcão, cadê você? Aê, deixa eu ver. Oi, Caco SP. Oi, estamos esperando aqui o Marcão. Marcão, entra aí para a gente poder começar a conversar. O Marco Antônio Fabra, ele assumiu aí a vice-presidência de marketing e comunicação do PMI Rio. Então ele tem muita coisa para contar para a gente nesse assunto, né? Deixa eu ver, vamos aguardar. Vocês sabem que a gente tem uma live por semana, né? Sempre às quartas-feiras às 19 horas. Estamos tentando seguir aí sempre esse calendário para facilitar a vida de vocês. E hoje a gente vai falar de comunicação. Estamos só aguardando o Marcão entrar. Deixa eu ver, cadê ele? Será que ele não tá conseguindo entrar? Deixa eu ver. Senão eu vou sair e entro novamente. Espera aí, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Oi, pai! Aê! Agora sim, Marcão! Vamos lá! Bem-vindo, Marco Antônio Fabra! Agora vai! Olá! Olá, GP! Como é que você tá, cara? Tava te procurando, não te achava. Estava aqui já um tempão. Enfim, que bom. E aí? Estou organizando aqui porque é no celular, né? Uhum. Então, que bom estar com vocês aqui. Poxa, que legal. Só não tô te ouvindo muito bem. Se eu conseguir... Aê, cadê Marcão? Marcão já chegou, Marcelão. Tá aqui já. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá um pouquinho... Já tá aqui, ó. Tá todo mundo aí já entrando. Maravilha. Tô te ouvindo. Marcão, você tá me ouvindo bem? Muito bem. Ah, não estraga a surpresa, cara. Peraí. Ah, não é para estragar? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem? Meu amigo Marco Antônio Fabra vai falar com a gente sobre segredos aí da comunicação, né, Marcão? Eu, na verdade, assim, eu sempre apresento os meus convidados da seguinte forma. Marcão, ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar. Por favor, se apresenta aí, meu querido. Boa noite, Leonor. Bem-vinda. Valeu, meu querido. Né? É um prazer, irmão, estar com vocês aqui. Quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Fabra. Está em um P. O que o Marcelo está falando? Marcelo já chega fazendo bagunça, cara. Entendeu? Uma caverna. Deixa eu botar aqui o negócio aqui para ele ficar feliz. Peraí. Tá certo, não tem assim, Oi, João, bem-vindo. Obrigada pela presença. Melhorou agora? Melhorou bastante, tá ótimo. Pronto, Marcelo. Marcelo, ele é meu assessor técnico. Meu querido, então, quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Marco Antônio Fabra, deixa eu organizar aqui um minutinho. Eu, originalmente, lá atrás, eu fui de informática um dia, né? Muito tempo atrás. E trabalhei com essa fera aí um tempão na antiga Telefônica Celular, porque é outra empresa, não é a Vivo, né? A Telefônica Celular era uma empresa, a Vivo era outra, né? E a gente tem projetos muito legais que a gente trabalhou juntos, ela vai falar aí também, né? Mas eu, originalmente, desde que me entendo por gente, eu fui professor, né? Porque eu me formei com 21, com 22 comecei a dar aula, né?
meio que imposto, né, lá na PUC na graduação, e estou lá até hoje. Na verdade, eu sou filho da PUC mesmo, né? Eu fiz a graduação lá, eu comecei a dar aula de COBOL, imagina, Gisele, de COBOL, cara. Era assim, depois evoluir, né? Hoje em dia, eu dou aula no bacharelado em informática de gerenciamento de projetos, né? Mas lá atrás foi COBOL, programação COBOL estruturada. Tem muita gente aqui que pegou isso também aqui, tá? Que eu sei. Eu não. Não, você não, mas ali na plateia, ali, com certeza. E aí eu fiz o mestrado lá também, na verdade foi até engraçado porque eu não queria fazer mestrado nenhum, e aí foi o MEC lá, e como eu tinha um Master em Project Management da George Washington, que não é reconhecido no Brasil pelo MEC, mas é reconhecido lá fora, como mais do que um doutorado, né? E aí o MEC falou que eu tinha que fazer um mestrado no Brasil, senão eu ia ser demitido da PUC. Eu tinha o quê? De 2006 foi isso, 2004 foi isso. E aí a minha esposa viu lá o meu... Vou falar. Fala. Não, o que a gente fez da George Washington que a gente fez, aquele a gente fez em 2001, se eu não muito me engano. Exatamente. Aquele que me salvou na PUC, tá, amiga? Aquele que a gente fez junto lá. E aí, a partir daí, eu tinha um mestrado de logística, eu fui fazer entrevista com o coordenador e perguntou, você quer fazer mestrado por quê? Eu falei, porque eu quero continuar dando aula. Você não quer ser pesquisador? Eu falei, não, eu não quero ser pesquisador. E aí ele me aprovou, entendeu? E aí foi... O doutorado estou fazendo fora, estou fazendo na Argentina, já terminei, inclusive. Não é aquele outro lá que aconteceu lá, aquela coisa polêmica. O meu é de Posadas. Eu ia lá defender quando veio a pandemia, então não podia viajar, não pode viajar para a Argentina. E estou fazendo um monte de projetos também online, né? Então, essa é a minha área acadêmica, né? Eu também sou certificado PMP junto com a Gisele. Não tem como falar, né? Vamos contar essa história, gente. Vamos contar, olha só. Foi muito legal. Vamos contar, porque deve ter gente da galera da Vivo que daqui a pouco vai entrar aí também. Com certeza vai ter. Da Telefônica na época, né? Porque na verdade. Não fala Vivo, não, Telefônica. Na verdade, a gente foi um projeto que era um projeto até do RH, junto da área de TI, né? Foi. E foi um projeto que nós fizemos uma espécie de uma pós-graduação, quase que um MBA em Company pela George Washington University em Project Management, né? E isso rendeu frutos porque a gente acabou no final partindo por uma certificação. Nós certificamos 20 PMPs na época, né? E a Telefônica ela se tornou a empresa com o maior número de PMPs da América Latina. E dentre os 20 estávamos eu, Gisele Black e Marco Antônio Fabra, né? E a gente... Toca aqui, Marco Antônio. E a gente se conhece desde a época desses projetos, né? Eu estava comentando com ele outro dia que um dos projetos que eu me lembro que foi icônico foi o projeto do primeiro Big Brother Brasil, que a gente teve que implementar em 2 semanas. E na época, né, a gente tinha que fazer uma ferramenta de votação interativa, né, com a televisão, e veio assim para a gente tocar a toque de caixa, e foi muito bacana, até porque a gente interagia com todas as áreas e tal, enfim, foi um trabalho muito legal. E aí é isso, a gente seguiu nessa área de gestão de projetos, né, Marcão? Mas tem uma coisa que você não lembra desse projeto, né? Lembra que tinha um cara chamado Gustavo Loureiro, não sei se lembrar dele, hoje em dia, e eu lembro que o deadline era 10 de fevereiro de 2001, 2002, eu acho que era 2002. E ele falou assim, cara, vamos estudar, vamos deixar para fazer por último, que a gente vai perder mais tempo de estudar. Foi 10 de fevereiro de 2002, lembro até hoje. E aí, 10 de fevereiro de 2002, tinham 18 PMPs aprovados e uma reprovada, né? Que eu não gosto nem de falar essa parte, né? Mas tinham 18 e faltavam 2 fazer a prova. Adivinha quem eram os 2? Esse cara e eu. Essa anta aqui, uma pressão enorme, todo mundo sabendo que a gente ia fazer a prova, né? Esperando para saber o resultado. E aí, como é que foi? Entendeu? Não, se fosse uma Gisele, tudo bem, né? Mas aí era uma empresa até competitiva na época, né? Não era tanto como é hoje em dia. Mas foi horroroso, né? Assim, foi horroroso. Mas foi legal. Bons tempos, né? A gente sentava para estudar, né? A gente sentava no trabalho, a gente se reunia, tinha um grupo de estudos, uma vez por semana para tirar dúvida, para fazer simulado. Isso em 2002 foi quando a gente certificou, quer dizer, nem se falava de PMI direito no Rio de Janeiro. O ano não é o caso, né? Para que falar o ano? Não falou ano, foi um ano desse aí. Enfim. E aí uma honra, né? A gente se encontrou na FGV, né?
Foi uma honra, né? Olha, a gente tem vários alunos aí elogiando a gente. Obrigada, o Delson é um que marca, né? O Delson lá é um dos de alunos que Goiânia. marca. Temos a Ana aí também, da turma da Barra. Temos o Marcão aí, Delson mandou. Então, tem uma galera aí. Obrigado, Delson. A galera que tá entrando. Combinei com ele para ele falar isso aí, combinei com ele. Gente, vamos ao momento icônico do Dose Dupla em que a gente faz o tintim. Ó, tintim pose para foto, tintim. Vamos? Aê! Tintim do Dose Dupla. Hoje tem uma novidade. A novidade é a seguinte: a gente não vai falar o que a gente está bebendo. E vocês aí que estão assistindo precisam tentar adivinhar o que a gente está bebendo. Ideia do Marcan, né? E como a gente está... Não, álcool, não sei. Como a gente está falando de comunicação, vamos nos comunicar, vou provocar essa brincadeira aí, vamos ver quem acerta, quem vai acertar até o final o que a gente está bebendo. Mais um, Marcan, tintim. Tintim. Cara, acho que entrou a tua filha ali, porque é a tua cara, né? A Sofia, né? Tua filha. Tá ótimo. É a tua cara, né? É você mirim, né? É você mirim. As duas, aliás, as duas gêmeas são você. Marcelo tá cantando vinho, Campari. O João Vieira errou. João errou. João errou. Cara, vamos começar Suzana. A falar sério. Não, você não pode falar, Suzana, pra sua mãe, você não pode, né? Não errou, Léo, porque ela que preparou, pô, não pode. Né? Mas o meu você não sabe, tá, Suzana? Errou, Léo, suco de frutas não. Vamos pra live, né? Vamos trabalhar, pô, tá muito legal Vamos trabalhar. Entendeu? Vem cá, cara, deixa eu te falar. A gente tá falando de comunicação, eu acho que esse assunto é muito interessante, porque a gente escuta muito, principalmente em sala de aula, pô, professora, eu não consigo fazer as pessoas entrarem na vibe do projeto, eu não consigo fazer as coisas acontecerem dentro da minha empresa. Claro que tem toda uma questão de maturidade, tem toda uma questão de apoio do upper management da organização, mas tem toda uma questão de barreiras de comunicação, né, Marcão? Com certeza. E a primeira pergunta que eu queria te falar é: o que são as barreiras de comunicação? Isso mesmo, Suzy, não fala não. O que são essas barreiras de comunicação? Barreiras de comunicação, né? E até hoje em dia com a home office, né, a gente até vai falar um pouco sobre isso também, isso tem ficado até mais em voga, né? Quando você tem uma comunicação entre uma pessoa e outra, ou entre um grupo de pessoas, né, você tem um canal de comunicação, né? Ou seja, eu falo com a Gisele, ela está falando comigo. Barreiras, na verdade, vêm do termo ruídos, né? Ruídos de comunicação, que vinha lá de trás do quem pegou o Moro em 2.400. Eu peguei, tá? Alguns também pegaram aqui. A Gisele não. E aí fazia aquele ruído que caía a ligação, você ficava desesperado, né? Porque a internet era via modem naquela época. E aí, na verdade, existem vários ruídos, não tecnológicos também, mas que se transformam em barreiras porque podem virar ruídos. São 3 tipos que tem, né? Ó, meu filhão aí, esse é meu número 1, Gabriel. Deixa eu só fazer um parênteses, você falou de internet via modem, né? Só para te contar, meu pai está aí na live, meu pai trabalhava na Embratel, né? E nós fomos beta-testers da primeira internet do Brasil, né? Porque a Embratel, ela colocou na casa dos funcionários um teste de extranet, não era nem internet ainda, era extranet, e nós testamos lá em casa com um CP500, tá? Pode continuar depois dessa. Mas antes disso, você tinha esquecido do Alternex, né? Que eu e o André Kishnevski, a gente dava aula de Eudora na época, né? Que foi a primeira internet mesmo, depois aí veio a Embratel com o Serjão, né? Que teu pai até deve ter participado, que até faleceu, o Serjão, né? Que veio a Embratel e aí foi. Mas teve o Alternex do Betinho, aqui, não podemos esquecer do Betinho, né? O irmão do Efil. Mas de qualquer maneira, eu participei de tudo isso. Eu ia na Rede Rio, porque eu já dava aula na PUC, então eu tinha internet de graça na PUC, mas eu brigava pela sociedade civil, né? O pessoal falava assim: como é que vocês vão querer que o pessoal da sociedade civil sabe usar a internet? Eu falei, eles sabem por causa da faculdade, então a culpa é de vocês aqui da faculdade. Mas aí tem 3 barreiras. A barreira física, que tem a ver com o ambiente, e aí a tecnologia entrou muito forte nisso. Tem a barreira humana, que tem a ver com a pessoa, com o estado de espírito, com a pessoa que, por exemplo, é gaga, ou ela fica nervosa, ou está sob forte emoção. E tem a barreira semântica, né, que é o famoso nós vai, né? O cara está dando aula falando que você falar errado. E o problema é quando você fala errado, numa sala de aula, numa palestra, o aluno ou a pessoa vai esperar você falar a segunda vez. Se tu falar errado a segunda vez, já é. Então aí
Eu vou te falar que esse sou esse tipo de pessoa. Se eu escuto alguém falando português errado, eu paro de ouvir na mesma hora. Não sei se é porque eu Pois estudei no é. Pedro II, que é uma Gerou uma escola barreira. Gerou uma que barreira. prezava muito a comunicação, né? A gente aprendia um português Claro, extremamente qualificado. Então, para mim, claro. quando alguém começa a falar errado ou escreve errado, eu não continuo nem a leitura. Então, essas são as 3 barreiras que existem, né? Ou seja, tirando a pandemia, tirando o home office, a gente podia imaginar uma barreira física. Você está conversando com alguém num lugar com um ar-condicionado barulhento. Hoje em dia não tem mais tanto isso. Mas, ou então que o ar-condicionado quebrou, e aí você está num lugar que está um maior calor, como em Manaus, por exemplo, onde vai dar em Manaus, ou então no norte, no Brasil de uma maneira geral, ou até mesmo em Goiânia, né, que já foi dado aqui também, é um deserto, né, de calor. E aí o ar-condicionado desligado, ele começa a gerar uma barreira de comunicação nos alunos, em você. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa chamada IPAM, ali no Maitá, e quebrou o ar-condicionado central, a gente foi liberado, teve férias coletivas. Não tinha condição de trabalhar no IBAM, na época ficava ali no Largo do IBAM, perto daquele colégio Andrews, né? Porque não tinha condição de trabalhar lá por causa do calor, né? Entendeu? E a barreira semântica seria você falar errado, ou você... Falar outra língua. Usa muito o WhatsApp, né? O WhatsApp tem aquele corretor, aquela bênção de corretor, né? Que você bota uma palavra e vem uma palavra que não tem nada a ver. E a barreira humana é a pessoa tá triste, ou tá revoltada com alguém, ou falar rápido, entendeu? E aí começar a ter várias barreiras, né? Começa daí as barreiras, né? E tem uma que eu não sei se você vai perguntar, eu sei, mas que eu já falo logo, que eu vou falar daqui a pouco, que é o paradoxo de Abilene. O paradoxo de Abilene, você vai me perguntar. Segura essa vou segurar, porque essa aí é um best-seller, né? Mas são essas 3 barreiras que existem. Essas 3. Uma coisa que eu acho interessante disso tudo que você colocou aí também, que acho que é legal a gente comentar, até a roupa, né, que a gente veste pode ser uma barreira de comunicação, né? Pode não, ela é. Por eu posso contar um caso para você? Eu tenho um tio meu lá de Salvador, tio da minha esposa, que o cara é um grande empresário, e ele fala assim, cara, eu chego lá para dar aula de jeans e todo mundo me escuta. Você é um grande empresário. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Quando você era desconhecido aqui em Salvador, se você fosse dar uma primeira palestra de jeans, a pessoa ia te escutar? Aí ele parou, assim, um grande empresário, tá? Do ramo de panificadores lá. Ele tem ela tem a Pani House, né, que é uma empresa enorme. Aí eu falei assim, tá vendo? A primeira impressão que fica, e a primeira impressão é visual. Uma das coisas que a gente fala muito na aula de mediação por tecnologia é quando o aluno tira a câmera, né, Gisele? Tá até falando, até fiz um teste com ela ontem na pré. Olha a pergunta que o Delson colocou aí, olha, mestre, o mundo digital criou novas barreiras, você está falando exatamente sobre isso, né? Pô, com certeza, é exatamente sobre isso. O Delson a gente já combinou. Então, no meio da nossa pré-live, eu tirei o meu vídeo de propósito, ela parou de falar. Eu falei, por que você parou de falar, Gisele? Eu pensei que tinha caído, não sei o que. Na verdade, isso na vida presencial, numa palestra, numa reunião, ou numa aula, você está vendo a pessoa, né? Então, se a pessoa tira a câmera, fica aquela coisa preta, horrorosa ali, nem aparece a foto às vezes, você não sabe. E eu, Marco Antônio, sou uma pessoa, tudo bem, na aula mediada de tecnologia, tranquilo, a Gisele também é tranquila, é só usar o meio de comunicação, mas eu sou uma pessoa muito de comunicação não verbal. Eu olhando para uma pessoa, olhando para a Gisele, por exemplo, eu consigo ver tudo que ela está sentindo. Gostou que eu estou de verde hoje? Tá poderosíssima, como sempre, né? Eu lembro de uma que você fez com a Paula, que vocês duas estavam poderosíssimas. A gente estava de pink, as duas. Que eu consegui assistir, né? Foi incrível, né? Não, acho que ela não estava de pink, ela estava de preto. Eu que estava de pink. Eu não lembro. Não, ela estava com uma bebida que era pink, né? Uma bebida pink. Mas é interessante isso. Eu hoje, por exemplo, eu sempre que eu vou me vestir, eu acho que reflete até a forma, a Maria não está colocando aqui. O vestuário é um ponto forte de atenção. Te reflete até o que você está por dentro. Então, por exemplo, hoje eu estava alegre, porque tinha, né, todo um encontro. Eu nem estou usando camisa social lá, nem estou usando camisa social, estou usando uma camisa tipo assim. Despojada e tal. Eu vou só te contar um caso que esse eu não te contei antes, isso é interessante. Na época que eu trabalhava no projeto da Interlig, e teve um dia que eu ia fazer uma apresentação para o upper management da organização, e eu estava, por acaso era um dia daqueles escaldantes no Rio de Janeiro, né, um calor do cão, eu estava com variar, né? Para variar, mas era assim, janeiro, naquele dia de 43 graus, entendeu? E eu estava com um vestidinho super tranquilo, vermelho, né?
E aí eu fiquei extremamente incomodada com aquilo. Eu falei, era em Botafogo, né, na época, o escritório, e eu falei assim, cara, na hora do almoço eu vou dar uma sumida, vou em casa, vou pegar um casaco, qualquer coisa, um blazer para botar, só para dar uma melhorada no... né, porque eu era muito garota, então ainda estava muito, um pouco, vamos dizer assim, confiante, né? E aí, o que aconteceu? Nesse dia, eu tentei fugir na hora do almoço de todo jeito, até uma hora que o meu gerente, na época, virou para mim e falou assim, Zé, eu tô percebendo que você tá... Ele era americano, né? Tô percebendo que você tá incomodada com tudo em inglês, com alguma coisa, o que houve e tal. E aí ele forçou a barra, até que eu falei assim, não, olha só queria em casa pegar um casaco, tá frio. Aí ele, frio? Tá 43 graus. Aí eu falei, olha, eu acho que né, eu preciso de botar um blazer, qualquer coisa assim. Ele falou assim, Gisele, você tá ótima. Sabe o que ele falou pra mim? Você sabe o que significa a cor vermelha para os americanos? Poder. Repara só que a gravata dos presidentes, quando eles vão fazer entrevista, eles usam vermelho. Então, assim, pra gente tem outra conotação o vermelho, mas pra eles é poder. Ele falou assim, você tá ótimo, você vai assim mesmo. Então, assim, eu não sei se ele fez isso pra me enganar ou pra me enrolar ou qualquer coisa assim, mas eu acreditei e deu tudo certo. Que legal, pô, que legal. Não, isso é muito importante, né? Isso aí é a parte da vestimenta, como bem falou aí a Léo, né? Ou seja, eu lembro que o Salles, lembra do saudoso Salles, né? Eu lembro que eu ia dar aula em Porto Alegre, né, pela primeira vez, aí eu falei, pô, comprei um terno azul. Ele, pode comprar o terno, garoto. Ele me chamou de garoto. Eu falei, por quê? Tu não pode chegar lá, isso o quê? Tem 20 anos atrás, né? Hoje em dia, não sei se você acha que é assim. Você não pode entrar numa sala de aula em Porto Alegre com uma roupa azul. Eu falei, por quê? Porque tem os gamistas colorados. Eu falei, que isso, cara? Os caras querem assistir. Pode, garoto, vai comprar o terno. Eu comprei um terno cinza. E eu comprei um terno cinza. Isso é um fato engraçado mesmo, né? Eu comprei um terno cinza e depois eu conversando com os alunos, tomando lá o suco de cevada, eu comecei a conversar com eles e ele não estava errado não, os Salles, hein, cara? Naquela época, 20 anos atrás, tinha aquele negócio, você começa a pesquisar, o símbolo da Coca-Cola, por exemplo, não é vermelho e branco, ele é preto e branco, né? Aliás, a gente adora, né, ser preto e branco, né, porque somos botafoguenses. Isso é muito importante, cara. Aliás, mais um botafoguense aqui nas nossas lives para arrasar. Tchim. Claro, né, cara? Agora, tchim é com esse, tá? Que aquele outro é café. Essa que é bebida. Mas vamos lá. Então, assim, dentro... Bom, a gente vai falar de paradoxo abelino já, mas a gente... Uma coisa que eu acho interessante a gente conversar é sobre essa questão também da gente não ser violento na hora de se comunicar, né? Assim, a gente ouve muito falar nessa história de comunicação não violenta em tudo quanto é área, principalmente na área jurídica, né? A gente tem muita gente da área jurídica, do advogados, fogão aí, Marcelo. Outro botafoguense raiz, né? Só tem gente boa nessa parada, né? Cara. Inclusive veio aqui já falar contigo aqui, né? Já, e arrasou com o ukulele e tudo no final. Eu não pude estar fazendo uma live no dia, porque eu queria assistir vocês dois de qualquer maneira. Depois eu vi um vídeo, né? Foi legal, mas eu queria ter visto ao vivo para ficar botando mensagem, como ele está fazendo aqui. Mas sim, com certeza, o CNV, né? Comunicação não violenta, né, Gia? Conta um caso pra gente em que esse assunto de comunicação não violenta, dentro de projeto, isso funciona assim, conta pra gente essa história. Bom, o cara que criou a comunicação não violenta, né, ele tinha, nos Estados Unidos, ele era da tua religião judaica, inclusive, e ele sofria bullying, né? Ele morava num lugar, acho que era Ohio, não lembro o lugar, Estados Unidos, Detroit, que era muito violento na época, tinha aquele negócio de Ku Klux Klan, isso naquela época, né? E aí o que acontecia? Ele via as pessoas violentas umas com as outras, e ele sofria bullying porque ele era da religião judaica, entendeu? Ou seja, não tem coisa nada a ver, porque... Mas enfim, na época devia ter, sei lá, eu acho ridículo alguém ter algum tipo de preconceito com alguém pela cor, pela religião ou pela roupa que veste. Isso eu cresci assim, né? Então eu estou acostumado, né, com isso. Mas ele começou a querer estudar os seres humanos, por que eles eram assim. Daí ele criou a comunicação não violenta, né? Que é uma coisa que eu estudo, aliás, fazendo uma propaganda. Agora em setembro, eu até botei no meu, quem me seguia lá, tem o ProjCon, que é um evento totalmente na internet de gerenciamento de projetos. É um congresso de gestão de projetos totalmente na internet. E o meu tema, a pedido do Serpa, que é o organizador, foi comunicação não violenta. Então tem meia hora, ou tem 40 minutos de eu falando de comunicação não violenta, completo. Aqui eu vou dar só uma pílula, como ela fala. Então, na verdade... Para a gente entender comunicação não violenta, vamos imaginar a seguinte cena, Gia, você foi com seu marido lá,
seu grande marido lá para jantar, e você pede uma carne, não sei se você... mal passada. Mal passada, isso. Acertou, né? Na mosca, né? E aí chega para você... Boi morrer à toa, né? Pelo amor de Deus. Exatamente, E aí chega para você um carvão. Na hora de comer. E aí quando você está comendo, depois de um certo tempo, o garçom chega para você e fala: a senhora está satisfeita com a sua comida? Se você usar a comunicação não assertiva, você vai falar o seguinte: não, tá tudo bem, claro, você não quer se dispor. E aí vai entrar até o link para o paradoxo de Abilene. Porque é um restaurante de um amigo meu, o cara vai falar com o meu amigo, enfim, eu vou ficar na minha e vou comer esse carvão aqui. Se você usar a comunicação violenta ou agressiva, você vai falar assim: ô meu irmão, que não consegui nem imaginar, seu marido falando isso, pronto, você jamais falaria. Você sabe qual é a parte que eu queria carne mal passada e você não entendeu, sua mula? Acabou a comunicação, né? Então, não, vai rolar aquele molho especial, né, na comida depois, né? A comunicação não violenta, ela vem da assertividade, da empatia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é observar algo que está te incomodando. No teu caso, é a carne torrando. Depois, você tem que ver qual é o sentimento que te gera aquilo. Aquilo me gera asco, raiva. Qual é o impacto daquilo, que é o terceiro caso, né? Ou seja, como é que aquilo vai afetar o ambiente? No teu caso, você vai falar: pô, é porque é um restaurante de um amigo meu. E aí você faz o pedido. Como é que seria a comunicação não violenta? E eu uso direto isso. Né? No WhatsApp, eu até no passado eu não usava, né? E até um cara que está até aqui, meu grande amigo, Marcelo, ele falava: cara, o WhatsApp é rede social. E a partir daí eu passei ou não falar de uma maneira light ou usando comunicação não violenta. Que seria o seguinte: olha, já que você me perguntou, eu queria te falar o seguinte: eu tinha te pedido uma carne mal passada. Talvez se você pudesse, isso me incomodou porque eu não consigo comer carne bem passada. Mas se você talvez tivesse me perguntado isso no início, ou tivesse dado abertura no início para mim, se eu podia falar que a carne não é o que eu queria, porque até o restaurante do amigo meu, eu te falaria que eu não gosto de carne mal passada. Tem algum problema você trocar para mim? Viu a diferença? O cara vai te trazer, inclusive, uma sobremesa extra, depois você falar assim com ele. Entendeu? Então, isso é comunicação não violenta. A gente tem que trabalhar. Um outro exemplo bem legal que eu uso em sala de aula é o cara que chega atrasado. Aí você fala: pô, vem cá, é a terceira vez que você está chegando atrasado, cara. Aí você fala: olha, fulano, é a terceira vez que você está chegando atrasado. Tem algum problema? Por quê? Porque o fato de você chegar atrasado está fazendo com que as pessoas em volta falem: pô, se o fulano pode chegar atrasado, eu também posso chegar. Então, eu te ia pedir, se você pode, por gentileza, não chegar atrasado. Então, se tiver algum problema, você me fala. Pronto, acabou. E eu não era assim. Na vida real, eu era, mas no WhatsApp, no Facebook também era, mas no WhatsApp não. O WhatsApp era a minha válvula de escape. Até que eu comecei, o Marcelo é meu amigo de colégio, de Santo Inácio, lá de trás, e ele tem total liberdade comigo. Ele falou: cara, eu não via como rede social. E hoje em dia, que você for ver o Marco Antônio, é outra postura. Eu fico... Até tem contestações assim mais graves, né? Eu vou e falo: não, na verdade, o que eu queria fazer? Eu estou usando comunicação não violenta. Então, assim, eu acho que passa a ser um grande segredo para um bom gerente de projeto. Ele usar esse tipo de comunicação. Não é ser um cara piegas, não é isso. Não é não ter pulso, mas ele saber se comunicar. Isso é a comunicação não violenta que o Roger criou lá atrás, né? Quando ele criou. Inclusive, tem vários livros dele. Inclusive, tem uma. A Ana colocou um aqui também. A Ana colocou aqui que ela lê o livro, tudo. Deixa eu ver se eu acho o comentário dela, já está lá em cima, já não consegui mais. Agora, o Marcan, você sabe que isso até na vida como um todo, não só nos nossos projetos. A gente que viaja muito, bom, agora não está viajando, mas que a gente viajava até fevereiro, março, né? Eu viajei, inclusive, no dia em que foi estabelecida a quarentena. Eu fui no fim de semana antes. Não, assim, eu estava dentro do avião, indo para Goiânia, né? Mas dava indo dar aula para o Delcio, inclusive. E naquela, deixa eu só colocar aqui coisa que eu esqueci de botar para carregar, e ele já está quase acabando a bateria aqui. Peraí, pronto. Agora tá. Pronto. E foi muito interessante que sempre que a gente viaja, que a gente chega no hotel, você sabe disso, a gente chega cansado. Então, assim, tudo que a gente quer é um quarto bom.
Porque você sabe que pra gente que viaja o Brasil todo, né, às vezes você pega aquele quarto e você fala assim, pelo amor de Deus, o cara me colocou no pior quarto do hotel, né? O quarto cheira a mofo, alguém fumou lá dentro. A gente estava num lugar que você teve que ficar no quarto que tinha mofo, lembra? Você falou pra gente, a gente falou, tem que trocar. Era um lugar, não lembro, acho que era no Nordeste, não lembro. Lembra disso? Não lembro mais, eu já passei por cada uma. A máxima que eu tenho é do papel higiênico na porta do quarto, porque o cara disse que não podia entrar para botar o papel higiênico dele. Mas vamos lá. E aí, eu acho interessante o seguinte, que eu comecei a perceber que, dependendo da forma com que você se apresentava para falar com o rapaz da recepção, você recebia um quarto bom, um quarto ruim. E é claro que não vai garantir nada, mas quando a gente chega com alto astral, porque você chega no hotel, às vezes, estourado, então você está olhando para a cara do indivíduo que está na recepção, uma coisa você fala assim, meu amigo, me dá um quarto, entendeu? E não pode, você tem que chegar e falar, o cara não tem culpa do que você passou até ali, né? Então você tem que chegar e falar assim, olha, escuta, eu chego falando, tudo bem, não sei o quê, a gente tá lá no meio de Goiânia, eu falo assim, escuta, você tem um quarto com vista pro mar, né? O cara olha pra tua cara, tipo, perou, mas enfim, você fala alguma piada, uma coisa engraçada, que não seja violenta, e o cara já vai te olhar de outra forma. E num projeto é a mesma coisa, né? Totalmente, né? Até porque no projeto, Gi, você tem mais de uma pessoa, não tem só o cara que vai te dar a chave do quadro, tem pessoas com mentalidade diferente. Aliás, falando, eu lembro que te falava do meu brother, que era do Legião, ele acabou de entrar, o Jean Fabra, meu irmão. Opa, tá bem-vindo! Meu irmão mesmo, de sangue, é meu irmão, né? Ex-baixista do Legião, fazendo propaganda do meu irmão, grande músico, entendeu? Enfim, Marcelo tá louco para que ele toque na banda dele, Marcelo. Tem que dar uma palhinha pra gente, né? Meu irmão pegou o violão com 3, 4 anos de idade, começou a tocar sem nunca ter tido aula, é incrível, né? E eu canto, né? Mas eu vou cantar, não adianta pedir que eu não vou cantar mesmo, não adianta, não vou cantar. Mas não adianta. Até o final da live a gente conversa. Até o final da live a gente conversa. Mas hoje não. Posso pegar 2 drinks desses, né? Aí tudo bem. Eu acho que a sua bebida não está muito forte. Acho que você precisa dar uma reforçada aí. A Verinha está colocando aqui que ela, por ser adepta do budismo, não é isso, Verinha? Ela também usa comunicação não violenta. Bom, sabe o que eu queria te falar? A gente falou 2 vezes sobre essa questão do paradoxo de Abilene e a gente não entrou na... Canta, no final, Marcelo, a gente bota uma pressão. Marcelo sempre vem fazer bagulho nas minhas lives, Marcelo. Quem manda esse amigo de Santo Inácio? É isso. Mas você quer que eu fale o quê? Do paradoxo? Eu quero que você fale... Gente, paradoxo de Abilene é um assunto muito interessante. Quem não conhece isso, procura no YouTube, tem lá um trechinho, não é? Talvez você não consiga encontrar ele inteiro, mas tem lá o trechinho do vídeo, né, do paradoxo de Abilene. É um tema muito interessante, mas vou deixar o Marcão falar. Fala aí, Marcão. Pô, ele falou que cantou, ele cantou e tocou, é Maculelê, né, que ele tocou. É cara do Marcelo, né? Marcelo é músico também, de mão cheia. Eu só sei cantar, então não adianta. Meu irmão falou assim, pô, cara, só canta, que você realmente tocando é zero. Meu próprio irmão, meu próprio filho, entendeu? Desistiram de mim. Entendeu? Mas esse professor da George Washington, que a gente conhece bem, né, por causa do Master, ele, todas as férias de verão, ele ia para Coleman, lá no Texas, que é um lugar, tipo, deserto no verão, né? Ele é desértico no inverno e um inferno no verão. E ele ia lá jogar com a esposa e com os sogros. Eu tenho até um e-book, depois até quem quiser estar no meu site tem um e-book todo, com a história toda, mas ele queria jogar dominó. Imagina uma coisa, mas sem nada contra quem gosta de jogar dominó, mas, pô, eu não tenho paciência para jogar dominó. Joga a mão, mas não consigo jogar dominó. E aí o que acontece é que lá pelas tantas o sogro solta a seguinte pérola. Pessoal, o que vocês acham de a gente pegar o carro e ir lá para Abilene? Lá tem um para tomar sorvete. Não, para tomar sorvete, se eu não muito me engano, acho que era para tomar sorvete. Não, o sorvete foi no final, foi na segunda vez, que era primeiro foi o restaurante. Aí quando termina o filme, né, tem um filme, ele fala, vamos tomar um sorvete não sei onde, cara? Aí o pessoal, claro que não, nunca. Era o restaurante lá em Abilene. Abilene é uma cidade de 200 que eu conheço todo. Eu já vi esse filme 50 mil vezes. Mostro para todos os meus alunos na matéria de comunicação, a gente vê, eu tenho um filme comprado, né? Eu comprei naquela empresa paulista, esqueci o nome para te falar, cara, é uma empresa que vende vários filmes, muito boa, é lá de São Paulo. E aí o que acontece? Ele falou assim, que tal a gente ir lá para um restaurante em Abilene? Quanto tempo que tem para lá? São 200 quilômetros. E você já consertou o ar-condicionado do carro? Aí fala assim, não.
ou seja, 50 graus na sombra. Aí ele fala o seguinte, cara, se vocês quiserem eu vou, mas o sogro fala assim, se a minha esposa não quiser ir, a gente não vai. No final, os 4 entram naquele ferro sobre rodas, para ir para um lugar de 200 quilômetros. Todo mundo ficou quietinho, ninguém queria ir, ninguém queria entrar, mas entraram no carro. E aí o sorvete é em Amarillo no final. Quando eles voltam, a gente fala assim, que tal a gente pegar o sorvete e ir lá em Amarillo tomar o sorvete? Aí o pessoal, nunca. Mas o que acontece quando eles voltam e estão ali os 4 sentados e irritadíssimos, imagina, todos tosquiados. Imagina você pegar 50 graus dentro de um carro. O que acontece é que ele chega para a família e fala assim, um ótimo passeio, né? Quase mataram ele. Pô, foi horroroso, não queria ter ido. De jeito nenhum, essa porcaria, assim por diante. Legal. Aí ele foi chamado para uma empresa para ver um problema lá, que a empresa está indo para o buraco e tudo, ele era professor e era consultor, e ele viu que tinha um projeto X, que, segundo o filme dele, transformava óleo de amendoim em combustível de jato. Combustível, uma coisa louca, né? Aí ele foi falar com o presidente, né, perguntou que era o projeto X, e ele falou assim, esse projeto é uma loucura. Ué, mas por que você não encerra? Porque minha vice-presidente colocou o cargo dela à disposição. Ela falou que se o projeto não der certo, ela pede demissão. Ué, mas o que você faz? Eu chego lá e falo assim, cara, vamos lá, gente, você não morrer, hein? Olhos no futuro. Temos que conseguir, para dar moral para ela. Ela é minha VP, pô. Entendeu? É a mesma coisa que lá no PMI, tem o presidente do PMI e fala um negócio para mim, pô, eu sou VP, pô, cara, confia em mim, Luiz. Ele vai confiar em mim. E aí, ele foi falar com a VP. A VP falou assim, cara, tá louco, esse projeto é uma loucura. Não, mas você fala que botou seu cargo à disposição. Ué, tenta você falar que o projeto é uma furada, com o presidente vindo aqui todo dia e falando assim, gente, vamos lá, em Olhos do Futuro. E assim foi até o GP, que era o diretor de tecnologia, não, de pesquisa. E ele falou, cara, olha só, todos os chefões estão hiper entusiasmados. Eu não sou maluco, então eu pego o relatório Status Report, e eu dou uma melhoradinha aí. Eu que trabalhei em PMO, sei que dá para fazer isso. Não que eu faça, mas eu sei quando o GP faz. Quem foi da minha carteira sabe disso, principalmente na Oi. Falei pessoal da Oi. Enfim. E aí o que acontece? Quando eu era do PMO da Oi, o pessoal me chamava de Obelix, pô. Que eu vivia, não é batendo, porque eu não tenho nem força para isso. Mas eu via cada detalhezinho. E aí o que acontece é que ele descobriu isso e ele associou isso à saída para a Abilene, e criou o paradoxo de Abilene, que é justamente isso, a pessoa ela tem uma visão, ela quer falar algo e ela cria uma verdade, que é uma inverdade, na verdade, uma verdade que é uma inverdade, na verdade, né? Que cria uma barreira invisível, não chega a ser um ruído, aí é uma barreira mesmo, porque ainda não virou. Você não fala, eu tenho um caso fantástico para contar aqui, do Abilene, que é... Ficou ruim, Marcão. Marcão? Ih, ele travou. Só para complementar o que ele estava falando do Paradoxo Abilene, peraí só um minutinho, então, Marcão. Só um pouquinho, se você seguir. Só para vocês entenderem, na verdade, o que acontecia? Todo mundo estava de acordo que o projeto devia parar, só que ninguém comunicava que estava de acordo e ninguém tinha coragem de comunicar. Então era total, vamos dizer assim, a unanimidade por encerrar o projeto, por interromper o projeto, mas todos estavam de acordo e ninguém expunha isso. Então ele bota vários casos aí durante o filme do Paradoxo de Abilene, é muito legal. O que você está digitando aí, Marcão? Não, eu estou só aqui esperando. Você estava falando, beleza, eu sempre faço mil coisas. E aí o que acontece é que eu estava no mestrado lá, aquele mestrado da logística, né? E que eu falei, eu adorei, inclusive, mas era bem difícil, né? Tinha que estudar bastante. E tinha uma matéria de TI, que era modelagem de dados, nunca vou esquecer disso. Que era a única que para mim era mole, né? Eu já tinha dado aula de modelagem e tudo. E falei, pô, vai ser a minha matéria mamão com açúcar. E aí lá pelas tantas, no meio da aula, o professor, que é meu amigo até hoje, o professor Blachek, ele falou uma coisa errada, mas muito errada. E eu era um cara de TI na turma. O resto tinha lá engenheiros, muitos engenheiros. Tinha uma repórter, essa era pior do que eu, né? A repórter, ela sofria mais do que eu com logística. Eu tive que estudar muito, né? E aí o que aconteceu? Aquilo me incomodou. Aí eu falei, pô, se eu chegar agora, interromper o professor numa aula de mestrado para falar para ele que ele falou uma coisa errada, a única matéria que era tranquila para mim, vai por água abaixo. E aí, eu falei, vou ficar quieto. No final da aula eu falo com ele. Aquilo martelando. Entendeu? No final da aula eu fui procurar o professor e falei assim, você é o Marco Antônio Fabra?
Aí eu falei, sou. Você é professor da graduação da PUC, né? Eu falei, como é que o senhor sabe? Que eu já pesquisei você. Na época não era nem LinkedIn, era um outro, acho que era. Não me lembro o que é. Orkut, pode ser Orkut? Tinha um negócio de... Enfim, não vou me lembrar qual é a ferramenta, que isso me deprime. E aí ele falou assim, eu queria inclusive... mas o que você queria falar? Não, pode falar, professor. Eu queria te convidar, como você é um cara que eu estou montando um curso de especialização em gerência de projetos de software, eu queria que você desse matéria de riscos. Você também dá essa matéria, né, comigo, lá na FGV. Pô, eu amo dar aula de riscos, né? Eu falei, pô, que honra, professor, vai ser uma honra para mim. Aceito prontamente. O que você queria falar, Marco Antônio? Falei, que a sua aula é maravilhosa. O que eu ia falar para ele? O cara estava me dando um emprego, vamos dizer assim, não era um emprego, assim, carteira assinada, mas eu ia dar aula pro cara, e aí eu chego pro cara e falo, pô, você falou uma coisa errada na aula. Pronto, é o primeiro cara que foi admitido e demitido em segundos, né? Isso foi paradoxo de Eblene, porque anos depois, eu conversando com ele, ele falou, cara, você era o único cara que podia ter me corrigido na hora, porque você não corrigiu. Paradoxo de Eblene. Porque eu coloquei na minha cabeça que se eu falasse, eu podia perder não só a matéria, a disciplina, que tinha que ter média acima de 8 para passar em tudo lá, e a própria colocação lá, era até no CCE da PUC, que era a matéria, que era o mesmo da logística. E depois, tomando um suco de cevada, anos depois, já há muito tempo, eu contei essa história para ele, e foi o oposto, né? Falei, estou demitido, chefe. Foi o que eu falei para ele. Não, claro que não. Mas é o paradoxo, Evelyn. Então, assim, foi inclusive ali que eu comecei a estudar o paradoxo. Porque eu lembrei desse filme, porque foi o filme que a gente viu no final do nosso curso, lembra? Lá da certificação. Aí eu guardei aquele filme. Porque na verdade você queria um paradoxo que você não vai passar na prova, né? Hoje em dia tem até negócio de coach, mas não é a mesma coisa que o paradoxo. Não tem nada a ver com coach. Marcão, era isso, esse é o paradoxo. Eu queria mudar de assunto radicalmente para falar sobre uma coisa que eu acho importante a gente falar. A live é tua, cara. Se você falar, eu falo. Pode falar. Eu queria falar sobre home office e sobre essa questão da comunicação síncrona e assíncrona, tanto antes como durante, como mesmo que a gente tem que se preparar para pós-pandemia, tá? Até porque muita gente está continuando em home office e tem muita gente que não está, que está indo para... Né? Então eu queria saber como é que fica a comunicação nessa história. Cara, eu posso falar muito bem para vocês sobre isso, porque desde que eu saí da Oi, já tenho aqui uns 8 anos, eu trabalho em home office, né? Ou seja, para mim, até no início foi engraçado, porque como eu sou um cara que fala com todo mundo, um dia meus filhos estavam dormindo aqui em casa, o Gabriel e o Rafael, o Gabriel vai lembrar disso, aí eu estava subindo a escada, que eu trabalhava lá em cima, na cobertura, e eu estava falando bom dia para a parede, aí eles falaram assim, pai, o que eu... Eu tô falando bom dia. Para quem, pai? Falei, porque eu estava acostumado a falar bom dia para todo mundo. Entendeu? Então eu tenho muito, depois de 8 anos depois, eu tenho muita experiência nisso. Eu até falo assim, em sala de aula, em lives também, como estou falando aqui agora. Mas o grande lance é que eu optei por isso. Né? Há 8 anos atrás eu optei, minha esposa foi uma campeã, né? Minha esposa do meu segundo casamento, né? Meu segundo casamento, né? Que é a mãe da Bia, que é o xodó de nós três, né? Eu, Rafael e Gabriel. Cadê a Bia? Cadê a Bia? Tá aí a Bia? Eu chamo ela daqui a pouco. Vou chamar ela para vir aqui, né? Quer que ela mande um beijo, né? O irmão vai ficar todo feliz. E aí o que acontece? Esse home office não foi um home office porque você estava afim. Foi uma necessidade por causa de uma pandemia. Então o que eu falo, você pode falar, legal, a pessoa ficar em casa. Legal, quando você tem uma Gisele que está com as 2 gêmeas e com o marido em casa, ou eu que estou com a minha filha e com a minha esposa, pô, dos meus 2 filhos, o Gabriel e o Rafael, eu não vi desde março, entendeu? Assim, eu senti falta dos meus filhos. Embora já sejam adultos, mas já tem 30 anos, pô, o Gabriel. E aí, de qualquer maneira, são homens, mas de qualquer maneira são meus filhos, pô. Mas o fato é que o que eu falo muito é o seguinte, legal, você colocou no meu negócio, você preparou a pessoa para isso? Porque tem pessoas que, até quando eu falei isso com a Gisele ontem, que elas estão longe da família desde março, ou estão em outro estado desde março, entendeu? E que moram sozinhas. E tem pessoas que o trabalho era uma fuga. Tipo, tem pessoas que ou o marido batia, ou a mulher batia, ou o casamento tinha acabado há muito tempo, e aí as pessoas usavam o trabalho como uma válvula de escape. Tem até um vídeo do Porta dos Fundos, uma série que eles fizeram aí, que lembra isso, né? Então, a pessoa ficar em casa é para ela um tormento. Eu lembro que eu tenho um exemplo muito legal, que é a minha própria esposa, né, Ana Flávia, porque ela é gerente do PMO lá do Coab, e ela estava trabalhando no home office, não estava trabalhando no home office. Quando ela veio trabalhar no home office, ela falou assim, pô, vai ser horrível, porque eu não estou me sentindo presente. 3 meses depois, ela agora trabalha
part-time, né? Parte lá e parte aqui, e ela quer trabalhar aqui. Quer dizer, porque eu ensinei para ela como é trabalhar home office. Primeira dica é, se você não se planejar, se você não fizer o seu cronograma mesmo, tá aí uma professora de cronograma, você vai trabalhar 20 horas por dia. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, e eu até respeito, né? Eu tenho várias alunas, eu acho que a gente tem que se vestir para trabalhar. Não ficar com pijama. Por exemplo, tem alunas minhas da graduação que, para eu tirar foto no ano passado, foi uma negociação de aulas, porque a professora estou de pijama. Então, assim, de novo, né, a postura. E tem empresas que obrigam você a abrir a câmera. E terceiro, saber dividir o seu tempo. Não ter, porque quando você trabalha presencial, você tem 8 horas. Tudo bem, tem menos do que 8 horas. Você tem que chegar a 6 horas. Levando tempo, você vai no banheiro, fica no WhatsApp, esse tipo de coisa. Mas quando você está em casa, no seu ambiente, isso cria em você uma tranquilidade. Eu tenho pessoas que eu conheço que eram hiper tímidas e que viraram verdadeiros tagarelas. Essa é uma coisa bem interessante para contar. Se sentem mais à vontade, né? Para falar, para se porque estão no seu ambiente, entendeu? Estão no seu ambiente, entendeu? Então, assim, nada, a tecnologia ela existe, mas nada, para mim, vai eliminar a conversa presencial. As pessoas se tocando, embora o pessoal até elogie, né, as nossas aulas na FGV, a minha também, nos lugares que eu dou aula, que eu mantenho a mesma energia, mas a conversa presencial, ela é o que elimina todas as barreiras de comunicação. Eu lembro que eu nunca cheguei e dei um esporro nos meus liderados, assim, tipo, pá, nunca fiz isso. Eu sempre falava assim, pô, fulano, daqui a 5 minutos pode ir lá na minha sala que eu queria conversar com você. Naquela época tinha sala, né? Agora tem baia, né? A pessoa ia conseguir se para mais morta. Você senta do lado da pessoa, pluga o computador, tá aí, vamos fazer uma reunião aqui, né? Exatamente. Tipo eliminou várias barreiras, porque agora, eu lembro que tinha um gerente na Oi que ele falava assim, pô, a tua equipe sempre chega cedo, cara, e a minha sempre chega tarde. Aí eu falei para ele assim, pô, mas que hora você chega para trabalhar? Eu chego mais 10. Eu falei, pô, mas chego mais 10? Mas eu sou o gerente, pô. Eu falei, beleza. Eu chego mais 8. Aliás, nem hoje, chegava 8h30, né? Por causa da. Eu deixava minha filha na creche, depois ia trabalhar. Então você tem que dar um exemplo, né, como líder. Mas isso é outra história, né? Quando eu falo de liderança. Então, o home office, ele tem. Para quem está sozinho, eu conheço pessoas que panicaram. Pessoas que me ligaram do nada, porque eu falo com várias pessoas, falam assim, Marco Antônio, como é que vai ser depois que o Covid acabar com o mundo? Aí eu. Porque o mar está mais azul. Os pássaros estão usufruindo, e a gente vai fazer o quê? Eu falei, pô, vai ser beleza, lá em cima a gente continua dando aula, vai ser legal, cara, vai ser maneiro. Eu tive que entrar na vibe dele, né? Aí eu procurei um psiquiatra, amigo meu, e passei o telefone, porque eu vi, o cara eu tive início do pânico, né? Mas o motivo que fez eu sair da Oi, pouca gente sabe disso, foi que eu tive início de síndrome do pânico por causa do estresse. Início, não foi nem a síndrome do pânico. Quem é mais chegado a mim, meus filhos, a minha esposa, sabem, né? Eu lembro que eu estava jogando sinuca com o Gabriel, com o Rafael no Paysandu, e eu falei, filhos, eu vou levar vocês em casa porque eu estou tendo um ataque cardíaco. Eles não entenderam nada, né? Mas no caminho, eles começaram a conversar comigo, era Leblon Flamengo Barra, e eu não tive ataque cardíaco nenhum, na verdade, eram sintomas já da síndrome do pânico, né? E aí, depois a gente começou, eu fui fazer um tratamento psicológico, né? Ver se dava jeito desse jeito. Piorou, né? A situação piorou. Mas as pessoas panicam, cara. Tem pessoas que ficam nervosas com isso. Então, cuidado com isso, tá? A Petrobras, por exemplo, ela colocou, acho que toda a área administrativa, 80%, vai ser home office. Mas cuidado, porque tem pessoas que não querem trabalhar home office. Uma coisa interessante que eu estava conversando, sabe quem está mais querendo voltar? Fez uma pesquisa com os funcionários, né? Não, a Petrobras não, no caso da administrativa não. Veja, eu achava que não. Achava que ela botou todo mundo no home office. Eu achava que ela tinha feito no caso do pessoal técnico. Mas enfim, by the way. O fato é que os jovens, olha aqui, a geração Z, eu conheço muito geração Z, cara, geração Y, os millennials, eles na hora quiseram voltar, porque eles precisam do contato, entendeu? Embora eles sejam conectados, eu até ficava brincando, falei, pô, vocês. Quando estavam lá fora, vocês ficavam no celular o tempo todo, agora que estão em casa com o celular, vocês querem se encontrar, pô? Vocês não sabem o que vocês querem, não, pô? Eu falava isso para meus alunos da graduação, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem mais 12 minutos de live, eu quero te fazer uma última pergunta, a gente passar para as dicas finais, né? Você está como presidente, vice-presidente aí da parte de comunicação e marketing, né, do PMI. Como é que o PMI mudou essa comunicação aí durante, com toda essa questão de pandemia, e também acho que tem que vir mudando também, né? Até porque, vamos dizer assim, o mundo mudou, né?
Olha, antes de falar, a própria Verinha está falando lá que ela tem casos de relação saúde mental e trabalho. Olha, ela é psicoterapeuta, né? Então não sou nem eu falando, é um profissional que está falando aí. Mas, cara, é uma honra estar no PMI, né? O Luiz, o presidente, é um grande amigo. Ele me chamou no final do ano passado, que ele falou que ele precisava de um cara de comunicação. Falei, aí eu olhei assim, brincando para trás, quem? Quem? Para com isso, Marco Antônio. Para com isso, Marco Antônio. Aí eu aceitei, e aí foi interessante, porque a gente eu comecei em janeiro, foi no dia 6 de janeiro, né? 4 dias depois do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 2. Aí teve a reunião presencial, tinha uma área totalmente quebrada lá, ou seja, eu não gosto de falar do passado, só olho para frente, mas para ter ideia, tinha gente que estava lá 1 ano e meio que nunca tinha feito nada, entendeu? Enfim, e aí, vida que segue, começando a montar a equipe, ajudando bastante, fazendo parte do board, e veio a pandemia. Então aí, eventos que eram presenciais, né, por exemplo, passaram a ter que ser mediados por tecnologia. Eu queria te provocar no seguinte sentido. Fala, Mostra pra gente mais uma vez a tua caneca. Mostra pra gente a tua caneca. Essa caneca, ela tá mostrando o símbolo do PMI Rio, né? E foi na época que apresentaram a nova logo do PMI, foi quase que um escândalo, né? Porque o PMI é extremamente tradicional e mudou o símbolo do PMI depois de anos. E o símbolo, ele é personalizado por região, por chapter, na verdade, né? Sim, na verdade, foi uma mudança de paradigma forte. Primeiro porque é o primeiro presidente que não é americano europeu, é o Sunil Prachara, que ele é indiano, e assim, o cara é fantástico. Ele mudou a logomarca, cada desenho desse aqui tem um significado, tá? Não tem só esses 2 desenhos. Então, o Rio de Janeiro optou por esses 2 aqui, que o PMI optou por esses 2, mas tem mais 6 outros desenhos. Depois aí, quem quiser saber mais, não vou usar meu tempo aqui para falar, mas tem integração, força, trabalho em equipe. E cada chapter coloca aqui um exemplo. No caso do Rio é o Cristo Redentor, né, que é o exemplo. Tentaram ser o Pão de Açúcar, que ele me falou, o Luiz, eu nem sabia disso. E aí cada chapter nacional tem o pessoal do Sul que tem a cuia lá do chimarrão, e assim vai. Mas é uma coisa de sustentável, né? Ou seja, bem legal isso, né? E aí o que acontece? O evento regional que ia ter no Rio de Janeiro, né? Agora, por exemplo, vai ter em novembro. Sabe o que a gente fez? Todos os chapters se uniram e criaram integração nacional. Desculpa, não é integração nacional, é o Jornada do Conhecimento, que são todos chapters que teriam os seus chapters regionais num evento só. Isso seria impossível. Eu fui no evento internacional do PMI via WebEx. Estava, inclusive, foi fantástico. Como é que eu ia poder ir lá para os Estados Unidos? O evento nacional que foi em Brasília também foi via mediação de tecnologia. Então, a própria FGV, a professora viu esse novo filão, né? Não veio para ficar no lugar, mas para um outro tipo de negócio. Entendeu? Então, assim, a comunicação mudou e você vê isso nos símbolos, nas logos, na forma de se comunicar, nos canais de comunicação. Eu acho interessante que o PMI ele se renovou e mostrou isso através de comunicação visual, tá? E, cara, para fechar a nossa live, que a gente tem aí mais 8 minutinhos, eu queria fazer 3 coisas com você. A primeira é o seguinte, apesar do pessoal ter desistido de tentar descobrir, contar para a galera o que a gente estava bebendo. Mas antes, eu queria que você dissesse para a gente 3 dicas aí, rapidinho, para a galera poder ser um bom comunicador. Vamos lá, 3 dicas. Cara, 3 dicas. A primeira dica, para mim, é mais importante, que é a respiração. Conhece a respiração? Você vê muitas pessoas que falam assim, pois, pá, que são conectores, na verdade. Esses conectores, eles surgem porque em milissegundos cerebrais, tá aí quem trabalha com isso, errou, Delcio, café. Delcio, café. Enfim, não é café. Eles fazem com que as pessoas, esse por exemplo, que eu parei até porque ele me cortou, então tem o que é um milissegundo que faz eu voltar porque eu estava falando. Eu mesmo faço isso, mas eu faço de uma maneira controlada. Nessa hora, respira. A respiração, primeiro que oxigena o cérebro, primeira coisa. Eu que fui corredor de maratona, eu sei muito bem o que eu estou falando, que chega uma hora da maratona que você começa a correr anaerobicamente, ou seja, você começa a queimar gordura. Segundo, e como ela falou, a meditação, ela é toda a respiração. Quem faz de yoga ou essas coisas sabe que a respiração é essencial. Segundo, desculpa aí quem gosta da Rede Globo ou desse ator, não ser um falso Silvio.
vocês já viram o Fausto Silva fazer uma entrevista? Deus nos criou com 2 ouvidos e uma boca, não com 2 bocas e um ouvido. Então isso se chama escuta ativa. A escuta ativa, eu posso falar porque eu não era uma pessoa que tinha escuta ativa quando dava aula de COBOL lá atrás, é você realmente focar a energia naquele momento. Quer ver um exemplo? Eu chego, a Gisele faz uma pergunta para mim. Faz uma pergunta qualquer aí, Gisele. Qualquer coisa, rápido, muito rápido para a gente perder tempo. Gostou do meu batom? É laranja. Eu acho que meu computador ele tá com pouca bateria. Isso é um exemplo de falta de escutativa. Eu falei uma coisa que não tem nada a ver. Outra é o seguinte, fala de novo comigo. A gente tem mais 5 minutos. Tu viu esse negócio aqui? Que legal, cara. Acho maneiro. Tá vendo assim, esse logomar? Viu o logomar? Tá vendo? Acabou a comunicação aqui. Então, a falta de escutativa, você veja uma entrevista dele. Hoje em dia, acabou. Então, assim, acabou porque não tem a pessoa do lado, né? E o terceiro, que é o que eu estudo desde quando eu não era assim, né? Eu era, digamos, aquela juventude truculenta, vamos dizer assim, e como eu não tinha força, e eu vou te até explicar, uma vez uma pessoa levar um tiro do meu lado, né, e morrer a queima-roupa, por causa de uma discussão de trânsito, eu comecei a trabalhar a comunicação não violenta. Eu gostei muito, né, porque eu sou uma pessoa que, embora seja cristão, eu cresci muito com pessoas da religião judaica por causa do Clube Paysandu, que eu era sócio. Então eu tenho um verdadeiro carinho, né? Não é porque você é da religião judaica, até por causa disso, por essas pessoas, entendeu? Então, assim, me irritava, né? Ou seja, o fato dele ter sofrido bullying naquele. Então, eu comecei a ler os livros dele, Comunicação Não Violenta, tem vários livros dele. Tem uns 6 livros, eu tenho todos os livros dele. Então, são 3 coisas. Escuta ativa, respiração. A minha esposa, que eu falo, respira antes de falar. Eu, às vezes, falava isso com meus filhos. Respira. E a comunicação não violenta. Então, cara, e você falou de um e-book. Onde é que o pessoal pode resgatar, fazer download desse e-book aí que você falou? marcoantoniofabra.com.br. Tem eu com 10 quilos a mais, tá? Então aquela foto tá lá, sou eu com 10 quilos a mais. Ele perdeu 10 quilos, galera. Leila, minha amiga maravilhosa, mami, nutricionista, tá aí também. Ela adorou essa história, perdeu 10 quilos. 10 quilos eu perdi. E então aquela foto, você pode comparar, você já viu na minha live agora, Marco Antônio é junto. É marcoantoniofabra.com.br. Lá tem uma área de e-books, e um dos e-books que tem lá é do Paradoxo, que até meu próprio irmão, que é um grande escritor, né, ele até fez a revisão para mim, né, meu irmão, o Jean Fabra. Então todos, lá não tem nenhum erro de português, porque é meu irmão que revisou. Tem 3 e-books, se não me engano, lá, né, tem o Paradoxo, enfim, tá lá para vocês, tem o meu Linktree, que depois eu vou colocar lá no meu Instagram. Agora, eu estou fazendo uma campanha no Instagram, né, que é eu poder botar um link clicável, que eu faço eu tenho toda quinta-feira, né, fazendo propaganda, eu tenho uma live, né, que a Gisele já participou lá, assistindo lá com várias pessoas, amigas nossas. Hoje eu trago o pessoal do Agile, né, então chama Speech Ágil. É toda quinta-feira, 13h30. E lá eu falo, me ajude o Marco Antônio a ter um link clicável. Então é só me seguir lá no Instagram, e aí você sabe tudo da minha vida. Eu também quero. Marcão, vamos contar pra galera. O que você estava bebendo aí que ninguém acertou? Era uma gin tônica, porque eu não posso beber na minha dieta nada que é fermentado. Então, vinho é uma vez por semana, só no weekend. E como eu não bebo durante a semana, eu falei, não vou botar água nem nada. Então, aí eu botei uma coisa destilada, eu fiz uma meia gin tônica. Então, até normal, né? Porque meia gin tônica não é nada. Então, erraram. Então, vocês erraram feio. Mesmo assim, ganharam o e-book. É só ir lá baixar o e-book, está lá disponível. E eu, na verdade, hoje eu tomei uma bebida preparada pela minha filha, que foi aquele café gelado, batido, tipo o Starbucks, sabe como é que é? Ela fez com todo carinho para mim e... Filha, estava maravilhoso, obrigada, mamãe adorou, e com isso eu fugi um pouco também da bebida alcoólica que eu estava precisando. Marcão... Eu nem bebi só um gole, né? Eu não bebo durante a semana, eu bebo no fim de semana... Não, mas aqui no Dose Dupla a gente tem que beber para falar besteira. Eu até nem botei minha camisa social, fala. Eu queria uma frase final para a gente fechar assim com... ele é chique, Marcelão, gin tônica, só o Marcão mesmo. Eu queria uma frase final para a gente fechar assim com chave de ouro, você deixar teu recado para a galera. A gente tem mais 1 minutinho só. Fala, Marcão. Uma frase que eu sigo na minha vida.
e até me ajudou com a comunicação não violenta. Não faça aos outros, não é minha essa frase, tá? Mas é a frase que eu sigo. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Então, isso tem muito a ver com a empatia. A gente participou, eu, você, o Marcelo, muito desse trabalho de empatia lá na FGV. Então, eu não gostaria que a pessoa eu passasse pelo que a pessoa está passando. Então, eu ajudei. Vou ter que encerrar, meu amigo. Acabou. Um beijo, muito obrigada. Até a próxima. Sucesso sempre. A gente se vê na próxima semana com mais Dose Dupla aqui, quarta-feira, às 19 horas. Beijo. Que pena. Tchau. Um beijo grande. Tchau.